Salve galera! Bom dia, com muita alegria, com Deus no coração sempre. Que Deus abençoe a todos. Vamos começar a falar do Corinthians que enfrenta o Red Bull Bragantino hoje na Neoquímica Arena pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa ganhar o jogo. É um jogo importante para o Corinthians. É um jogo que o Corinthians tem que pontuar e vai com o time titular e para cima do Red Bull Bragantino. Não tem essa de Red Bull Bragantino, é difícil não. Nós temos que ganhar. Vamos, vamos Corinthians, esta noite teremos que ganhar. Então o Corinthians hoje, para encarar o Red Bull Bragantino, vai de Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. O que o Gustavo Henrique está jogando merece seleção brasileira. Apesar de Gustavo Henrique ser tá na seleção, né? Na seleção do mundo, que é do Corinthians, né? O maior time do mundo. Aí tem Bidu na esquerda, Mateuzinho na direita, que eu já falei, né? O meio de campo com o Ranielli, que joga muito, André e o Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Ô Rodrigo Garro, precisa jogar, filho. Você precisa jogar. O que aconteceu com você? Você desaprendeu a jogar? Você tá de sacanagem, Garro. Você precisa jogar, pô. Você é cracaço de bola, poxa. E ainda temos o nosso garoto, né, que veio do Fortaleza, né, o Matheus Pereira, né, que está jogando bem. Começo deu uma oscilada, mas parece que acertou o meio de campo do Corinthians. O André, para mim, é o principal destaque, o volante da base, um jogador muito raçudo, né, o estilo de jogo, sai pro jogo, é um volante muito bom. E o Ranielli, né, o Ranielli é um dos melhores volantes do futebol brasileiro nos últimos tempos. Um jogador que marca e sai pro jogo, né? E aí tem essa situação do José Martínez, né? Pode rescindir, pode não rescindir. O José Martínez é irresponsável. Não é a primeira que ele faz, né? Ele é bom jogador. Não é craque, mas é bom. Só que ele precisa entender que num clube há uma hierarquia. E ele precisa respeitar essa hierarquia. Portanto, a diretoria estuda rescindir o contrato do José Martínez por indisciplina, por mais uma vez, né, não dá satisfação. Tá certo que teve a invasão na Venezuela, mas ô Martins, você tá de sacanagem, né, meu? Custa dar uma satisfação, custa avisar, falar que não teve como voltar ao Brasil devido à questão da invasão na Venezuela. Então eu acho o seguinte, se for para você continuar assim, é melhor você procurar outro clube, porque o Corinthians não precisa de jogador que venha para causar. Corinthians que fechou com o Angeleri agora, né? E agora contratou o Zacaria Labiat, né? Zacaria Labiat, que vem aí para ser o meia que o Corinthians precisa, muito bom jogador pelos vídeos que eu vi, mas não vi jogar. É um jogador que o Corinthians ganha na questão de qualidade, né? Mas ainda eu repito, falta um centroavante, né, para reserva do Yuri Alberto. Porque se o Yuri Alberto sair, o Pedro Raul até agora, Pedro Raul é uma decepção como jogador. Mas tem que ter calma. Calma até quando? Calma até quando vai ter? A primeira passagem dele foi um nebuloso. Agora a segunda de novo. Tá de sacanagem. Você só joga em time pequeno, Pedro Raul. Isso é uma vergonha você ter sido contratado pelo Corinthians. Então eu acho que já deu, né? Tem que fazer o mesmo que fez com o português lá. Já mandar, dar nó na pipa. O Kaká já foi para o Atlético Paranaense, provavelmente. Tomara Deus que vai com Deus. Se precisar de levar no aeroporto, eu levo. O Hugo, lateral esquerdo, eu vi notícias que estava sendo emprestado para o Atlético Goianiense. Tomara Deus. Chega de bagre. O Corinthians tem que investir na base e priorizar jogadores certos. Não ir no mercado e gastar por gastar, como fazia antigamente as crianças aqui no. Mãe, me dá dinheiro aí para mim comprar um doce. Ia lá e comprava com um troco que sobrava mais alguma coisa. Então não é assim. Então o Corinthians tem que colocar a cabeça no lugar. O Palmeiras, nosso maior rival, contratou esses jogadores aí. Mas contratou jogadores ruins, mas contratou, por exemplo, o John Arias, que todo mundo está falando. Mas também o Palmeiras não tem a força da nossa fiel. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras sofreu para ganhar uma copinha, enquanto nós temos 11. Então, assim, não adianta ter tudo certo, como muitos dizem, a Leila Pereira, presidenta, fica falando tanto de nós, né?
mas ela tem uma vontade de ser Corinthians, né? Ela tem uma vontade de ter 2 mundiais, ela tem vontade de ter a torcida, que é o maior patrimônio do clube, que não vai ao clube, mesmo quando o Corinthians está perdendo incentiva. A torcida deles não, a torcida deles é modinha. A torcida dos outros times é modinha. Nem nos times do exterior, nem no Real Madrid você não vê uma torcida tão apaixonante como a nossa torcida. Então, assim, o Corinthians não são 11, são 12. E a esses 12 tem que fazer a diferença hoje jogando em Itaquera contra o Red Bull Bragantino. Temos que vencer. Nada de ser freguês de Red Bull Bragantino. Até porque energético faz mal para o coração. E a gente não pode sentir isso, porque não dá. A gente tem que passar por cima sem olhar para trás. Com todo respeito ao Red Bull Bragantino. Mas o Corinthians hoje tem a obrigação de ganhar. Porque o Red Bull Bragantino é uma equipe que oscila muito durante o campeonato. Vocês podem ver que o Red Bull Bragantino não briga por título. Ele começa bem, aí depois ele cai. Aí ele fica lá brigando, ou para Sul-Americana ou para não cair. Então é uma equipe que oscila muito. E o Corinthians tem que aproveitar. Ah, mas o brasileiro não dá para ganhar. Concordo, não dá. Você tem que ter elenco. Mas o Corinthians tem que fazer esses 45 pontos logo para focar, por exemplo, na Libertadores, que é a nossa prioridade. Começar com tudo. Não ter pressão. Chega de pressão. Precisamos ter sossego. Perdemos o clássico lá para o Palmeiras lá, mas é o título deles. Ganhar de nós esse ano foi o título deles. E esquecem, porque ganharam, porque lá o Corinthians perdeu a oportunidade de gol. Foi só isso. Mas no mais, se o Corinthians acerta aqueles lances, se a minha mãe fosse homem, eu não estaria aqui. Mas enfim, o Corinthians é muito melhor que o Palmeiras. Não se compara, né? Então, assim, nos próximos confrontos, eles vão ver o que é o Corinthians de novo. Porque eles sabem, né? Eles tremem. Já não jogaram nada contra o Corinthians, né? E não vão jogar. O Corinthians é uma pedra no sapato do Palmeiras. Mas para o jogo de hoje, a prioridade é a dupla Yuri e Memphis. E eu queria que vocês comentassem o placar do jogo hoje. Eu vou deixar um placar. Corinthians 2, Red Bull Bragantino 0. Gols do Yuri Alberto e gol também do André. Eu vou confiar que o André vai fazer gol. Tô confiando em você, moleque. A nossa base vai ser a solução dos problemas do clube. Se vocês trabalharem direito, tiver pessoas honestas aí dentro, o Corinthians tem um futuro brilhante pela frente. Com essa base, com jogadores jovens. E aí eu contrato 1 ou 2 jogadores bons aí, mas não sem gastar o que o Corinthians ganha, né? Tipo assim, não pode gastar além do que o Corinthians arrecada. Pagar esse estádio e seguir firme, né? Porque o Corinthians é o Corinthians. Comenta, se inscreve no canal e tamo junto.